Olá, minhas amigas e meus amigos, nós temos aí as novidades da semana. Bem, a nossa página engenhariacomputacional.com.br finalmente está no ar. É uma página que nós criamos aí para dar cursos de alto nível para vocês desenvolverem engenharia em alto nível. E o primeiro curso que nós estamos oferecendo é o curso básico de Dinâmica das Estruturas básico. Já está lá na nossa página www.engenhariacomputacional.com.br. O curso começa no dia 19 de abril e tem aí duração aí de aproximadamente um mês. São 2 encontros semanais de 2 horas cada. As aulas vão ser gravadas e disponibilizadas por um período de 60 dias aí para quem não puder acompanhar de forma síncrona a nossa fala. Bem, então fico muito feliz, né, de saber que agora nós temos aí a nossa página com vários cursos de alto nível. Esse é o primeiro curso. Depois nós estamos programando aí cursos de dinâmica das estruturas avançado, cursos de otimização, cursos sobre confiabilidade estrutural, projeto e dimensionamento de estruturas de madeira, projeto de tensoestruturas. Só coisa realmente que a gente não acha aí no mercado de bobeira, né? Coisas de alto nível. A equipe somos eu, professor Marcelo Araújo da Silva, professor Reolando Brasil, que dispensa comentários, né? Um doutor, já tem 50 anos de experiência, teve escritório, construtora, trabalhou na Poli lá como professor há muitos anos, agora está na Universidade Federal do ABC como professor titular, e o Jean Vasco, que é engenheiro aeroespacial, também formado em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC, que fez aí as animações, etc. e tal. Então ele é especialista muito em produzir material didático para as apresentações, e no nosso curso de Dinâmica das Estruturas, a gente vai ter lá estruturas vibrando, vai ser um negócio bem bacana mesmo, as estruturas se movimentando, para que a gente tenha real noção, né, de como que a estrutura se comporta do ponto de vista dinâmico. Eu estou mostrando agora para vocês aqui uma palhinha, uma das aulas que nós vamos ter é estudo de caso, e um dos estudos de caso é esse aí, é um projeto de uma usina termoelétrica lá no Rio de Janeiro, Santa Cruz, onde nós fizemos o projeto da base de gerador, um negócio gigantesco, mais de 6 mil toneladas de peso, 320 estacas, um bloco com 320 estacas. Então, esse material que eu vou mostrar para vocês foi um material que eu desenvolvi a pedido de um amigo, o ano passado, em fevereiro do ano passado. Então é um material que já tem mais de um ano. Agora nossos materiais estão muito mais bem elaborados, como eu falei, né, com uma apresentação muito melhor, com animações, etc. E os apresentadores também, né, que nós já estamos há mais de um ano trabalhando aí com o ensino à distância, ensino remoto, certo? Então não perca, olha essa palhinha aí que é do curso e se inscrevam lá, ok? engenhariacomputacional.com.br. E digo mais, se vocês mandarem um e-mail para aulas@engenhariacomputacional.com.br, os 10 primeiros e-mails ganharão aí 15% de desconto na matrícula. Beleza? Manda lá falando que quer fazer o curso, que quer os 15% de desconto. Ok? Estou aguardando vocês aí. engenhariacomputacional.com.br. Dinâmica das estruturas básico. Vão ter aulas práticas, né, práticas do ponto de vista de projetos realmente que nós fizemos, projetos reais da engenharia, e lógico, vamos dar toda a questão conceitual, né, quais são as equações que regem, as soluções, os principais tipos de problema. Ok? Então, esperando vocês lá. Dando continuidade à nossa apresentação, como eu falei, né, eu trabalho na Universidade Federal do ABC, também sou sócio da RM Soluções de Engenharia, e nós vamos falar aqui sobre o projeto de uma fundação de máquina, a usina termoelétrica. Essa usina termoelétrica se encontra lá no Rio de Janeiro, está em reforma agora, por ampliação e modernização, e nós tivemos o prazer de ter sido convidado para fazer o projeto da base do gerador, né, de um turbogerador. Aqui estão meus dados, né, Marcelo Araújo da Silva, trabalho na Universidade Federal do ABC, e também sou sócio da RM Soluções de Engenharia. Aqui temos uma imagem, né, de um turbogerador. Tem aqui a máquina, como ela realmente é, observe que ela tem dimensões bem significativas, e aqui a gente consegue um layout típico dessa máquina, né? Se nós formos observar, o fluxo de vapor se dá da seguinte forma, né? O vapor entra aqui por essa extremidade, passa por uma série de equipamentos e sai aqui nessa outra extremidade num condensador. Aqui os equipamentos básicos dessa máquina é a turbina de alta pressão, que está logo no começo. Depois nós temos uma caixa de engrenagem. Depois vem o gerador, propriamente dito, onde
a energia mecânica é convertida em energia elétrica. Aqui uma turbina de baixa pressão e, posteriormente, aqui na ponta tem o condensador. Aqui tem um outro detalhe da estrutura, né, mostrando onde os equipamentos estão fixados. O interessante é a gente ver que onde os equipamentos estão fixados são os pontos onde as cargas dinâmicas provenientes de todas essas máquinas que estão aqui vão atuar na estrutura. Então, de um modo geral, nós temos as cargas estáticas, que são o peso próprio da estrutura, peso próprio dos equipamentos, equipamentos periféricos, e temos as cargas dinâmicas provenientes do funcionamento de todas essas máquinas que estão colocadas aqui. Aqui um corte, né, mostrando a estrutura. A gente observa que a largura aqui, a espessura, é em torno de 60 centímetros nesse contorno, mas lá atrás, ó, a gente pode ver que essa espessura chega em alguns pontos a 8 metros de altura. Tá? Então, realmente é uma estrutura bem pesada. De um modo geral, essa estrutura pesa, essa fundação, né, essa estrutura pesa 5.300 toneladas. Foram necessários aproximadamente 2.100 metros cúbicos de concreto para poder fazer a concretagem dessa estrutura. Então, é uma obra bem significativa. O peso dos equipamentos aqui todos é de 835 toneladas. Aqui dá para a gente ver o estaqueamento, é uma vista em planta, onde nós temos aqui no total, são 320 estacas cilíndricas vazadas, seção circular vazada, com diâmetro de 38 centímetros. A capacidade de carga estrutural dessas estacas é de 110 toneladas. No projeto de fundação de máquina, as cargas estáticas, a gente reserva 50% da capacidade da estaca para as cargas estáticas. Então, nesse caso, 55 toneladas ficariam para as cargas estáticas e a gente deixa um range aí de 55 toneladas para as cargas dinâmicas. Então está aqui, né, 320 estacas de diâmetro 38, com uma capacidade de carga estrutural de 110. Do ponto de vista geotécnico, foram feitas as provas de carga, né, e a estaca que a gente observou que deu menor carga lá, capacidade de carga, de interação solo-estrutura, foi de 90 toneladas. Aqui a malha em elementos finitos, que a gente bolou para a estrutura. Então, observe que aqui tem algumas linhas azuis. Essas linhas azuis a gente usou como sendo elementos fictícios, barras fictícias, para separar a estrutura por propriedades. Então, cada quadradinho desse aqui, ó, por exemplo, retângulo, tem uma certa espessura. Aqui tem outra, outra, e assim por diante. Então, nós temos aqui o retângulo, essa estrutura, ela tem 21,5 metros de largura por 40 metros de comprimento e está apoiada sobre 320 estacas Fi 38. No caso da modelagem das estacas, as estacas entram aqui como molas. Então a gente pode observar as molinhas aqui. E como é que a gente determina essas molas? A gente determina essas molas usando o modelo de Winkler. A gente modela separadamente as molas, coloca a rigidez do solo na lateral, que também são molinhas, aplica a carga e aí pega o comportamento global dessa estaca de forma separada. A gente estima lá, baseado nas contas, o valor das molas da estaca, tanto horizontal quanto vertical, e coloca essas propriedades aqui, né, como se fosse o apoio dessa estrutura como um todo, apoios elásticos. Então as estacas são representadas por molas, que são apoios elásticos. Aqui uma vista renderizada da estrutura. Observe que ela tem espessuras diferentes. Aqui nós não usamos o offset, tá? Mas na hora de fazer a verificação a gente usou o offset, colocamos nas posições corretas aqui. Né? Aqui o centro dos elementos estão aqui bem centrados, né? A gente usou elementos também finitos de grande espessura, né, elementos planos, mas que trabalhava bem com espessuras significativas. Aqui tem a relação de todos os carregamentos. Nós temos que considerar o peso próprio dos blocos, peso próprio das celas de apoio do condensador. Tem um equipamento que chama condensador, por onde o vapor sai no final, e ele tem um peso próprio, foi considerado separadamente. Aí peso dos equipamentos, tá aqui a relação, né? Forças de operação, aí tem o peso do condensador, depois tem mais forças de operação, que são forças dinâmicas, ou seja, variam ao longo do tempo. Aí tinha também os muros que foram feitos nas laterais, a gente não modelou em elementos finitos, mas entramos com o peso deles. E tinha também vazados em alguns pontos, né, que a gente entrou como carga com sinal negativo, para poder simular esses vazados em alguns pontos, porque a estrutura era muito detalhada.
né? Tinha várias reentrâncias e tal. E algumas dessas reentrâncias a gente modelou, né, com só a massa dela de forma negativa. A plataforma do sistema de vácuo também são equipamentos que estão instalados. Pórtico para montagem do gerador, isso aqui na hipótese de montagem, porque essa estrutura também tem que ser montada, esses equipamentos têm que ser levados para lá. Então, esse pórtico para montagem do gerador é uma hipótese de carregamento devido à hipótese de montagem. E aqui também tem uma série de equipamentos em paralelos, bombas, etc., que são periféricos e a gente tem que estar levando em consideração. Aqui as combinações de carregamentos. Então nós temos 3 combinações normais e uma combinação de montagem. Então todos os carregamentos são montados, todos ponderados por 1 aqui, porque são carregamentos característicos, né? Nós vamos analisar a estrutura lá no final e nós queremos que os valores sejam característicos para a gente poder fazer a nossa análise dinâmica. E depois, no caso de fazer o dimensionamento do concreto armado, a gente majora aí dos respectivos coeficientes de segurança. Primeiramente, né, a gente calcula, no caso, um programa de elementos finitos, nós usamos o programa STRAP, Structural Analysis Programs, e a gente calcula aqui os modos de vibração e as frequências naturais. Observe que o primeiro modo corresponde a uma frequência de aproximadamente 1 Hz, um período de 0,92 segundos. E aqui tem o nó, que é o nó principal, onde ocorre o deslocamento, e a direção onde tem o deslocamento. Então observe que essa frequência, o principal deslocamento está no nó 4.428 e ocorre na direção x2. Esse aqui, esse segundo modo, tem uma frequência de 1.1 Hz, 0,9 segundos é o período, que é o inverso da frequência. O maior deslocamento ocorre no nó 524 e ocorre na direção 1. Né? Lembrando que a direção 1 é longitudinal, 2 ela é transversal e 3 é a direção vertical. Bem, primeiramente, então é isso, a gente calcula as frequências e modos de vibração. Aqui nós temos o modo 1 e o 2, observe que esses modos 1 e 2 são modos de deslocamento de corpo rígido. Aqui está o sisteminha de referência, né? Direção x1 longitudinal, x2 e x3. Esses modos, observe aqui que eles são movimentos de corpo rígido, ou seja, o bloco ele é bem rígido, está sob uma base elástica, que são as estacas, e esse deslocamento é um deslocamento transversal e um pouco rotacional em torno do eixo x3, mas é o deslocamento na direção x2. Serve aqui, esse ponto que sofreu o maior deslocamento na direção x2. Esse outro modo aqui já é um deslocamento na direção longitudinal. Então ele está aqui se deslocando longitudinalmente, oscilando, né, na direção longitudinal. Esse outro modo também é um comportamento de corpo rígido, é uma rotação em torno do eixo x1, né, e ele se desloca aqui como se fosse um corpo rígido. O primeiro modo flexional, que leva já em consideração a flexão dos elementos, é esse modo aqui, que é o quarto. Observe que ele já sofre uma deformação aqui devido à flexão. Aqui os modos 5 e 6 já tem um comportamento bem flexional, mostrando aqui curvaturas e tal. Aqui os modos 7 e o modo 8. Um carregamento dinâmico é um carregamento que varia ao longo do tempo. E a disciplina que estuda isso é a dinâmica das estruturas. Então aqui nesse problema, no caso desse turbogerador, nós temos disciplinas de concreto armado, de geotecnia, que é fundações, para analisar a interação solo-estrutura. Nós temos também a dinâmica das estruturas, que é dado pelas forças dinâmicas aplicadas pelos equipamentos. Nesse caso aqui, equipamento é um dos apoios do turbogerador, do progerador propriamente dito. Ele tem uma frequência lá de aproximadamente 4.000 RPMs. Né? Então aqui a gente mostra o carregamento dinâmico, então amplitude aqui de 800 kN, por volta de 80 toneladas. Então um carregamento bem significativo. E aqui a gente tem, né, a senoide, que representa o carregamento dinâmico. Só lembrando, né, que o turbogerador ele tem lá, se não me engano, 6 apoios. E cada apoio tem uma força diferente, embora com a mesma frequência, né, as forças no turbogerador, mas tem amplitudes diferentes. Então, cada apoio possui uma amplitude diferente. E assim com os outros equipamentos, eles estão, de certa forma, em fase, porque estão todos conectados através de eixos, sistemas de engrenagem, eles estão em fase, embora com frequências diferentes, e as amplitudes para cada ponto de apoio
são também diferentes. Pode vir a ser igual em algum caso, mas geralmente elas são diferentes em pontos de apoio diferentes de um mesmo equipamento. Então a gente viu lá que nós tínhamos lá turbinas, nós tínhamos lá engrenagens, sistema de engrenagem, e tinha o turbogerador propriamente dito. Né? Esse carregamento é do turbogerador. A disciplina, que é a dinâmica das estruturas, a gente pode verificar aqui a equação do movimento. Aqui nós temos uma matriz de massa, vezes aceleração, amortecimento vezes a velocidade, rigidez vezes deslocamento, igual a uma força dinâmica. Nesse caso dessa base de turbogerador aqui, a força dinâmica, num dos apoios do turbogerador, é dada por essa equação aqui, esse gráfico que está mostrando aí. Aqui embaixo nós temos as condições iniciais. O deslocamento no t igual a 0 é z0, o deslocamento, a velocidade em t igual a 0 é z.0. Nesse caso, como o equipamento estava desligado e ele vai ser ligado, esses dois números são nulos, ou seja, o deslocamento inicial é 0 e a velocidade inicial é 0, nesse caso específico desse problema. No caso de estática, quando nós estamos lidando só com cargas estáticas, esses dois termos aqui, ó, aceleração e velocidade, eles são desprezíveis, não interferem no resultado. Então a gente fica apenas como rigidez vezes deslocamento igual a força estática. Então, na mecânica da dinâmica das estruturas, nós temos ainda a matriz de massa e de amortecimento, além da aceleração e das velocidades, que difere do caso estático, onde só tem a matriz de rigidez vezes o deslocamento igual a força externa. Ok? Então, essa é a equação que o programa, o software STRAP, resolve lá dentro dele para nos dar os resultados da análise dinâmica. Aqui nós temos em um determinado nó número de 2500, foi a situação mais crítica que a gente observou, para a combinação 2, as velocidades aqui em milímetros por segundo. Então observe que a velocidade de pico deu em torno de menos 1.6 aqui o pico, milímetros por segundo, isso na direção x3, vertical. E em torno aqui de 1.5, né, na verdade, o positivo, e o negativo menos 1.5. Então ficou nesse range, né, de 1.5 a menos 1.5 milímetros por segundo. Esse aqui é um outro nó, né, nó 408, que a gente pegou na combinação 1, esse caso mais desfavorável também. Ele começa aqui de uma forma meio errática, e lá na frente ele entra num steady state, que é um regime permanente que a gente fala, né, onde ele teve aqui no final, em torno aí de 0,4 a velocidade de pico. Aqui embaixo, menos 0,4 mais ou menos a velocidade de pico. E de qualquer forma, o caso mais crítico foi esse aqui, e a velocidade registrada foi 1.5, velocidade de pico, né? 1.5 milímetros por segundo. O fabricante dos equipamentos, uma das restrições que nós temos que atender é isso, o valor máximo para a velocidade. Nesse caso, ficou dentro das especificações do equipamento dado pelo fabricante. Um fenômeno que pode ocorrer em problemas de vibração, no caso nosso aqui, que é uma fundação de máquina, é a questão da ressonância. Então a gente observa aqui, ó, quando esse número aqui, beta, for igual a 1, esse número beta é a frequência do motor dividido pela frequência da estrutura. Quando a frequência do motor é igual à frequência da estrutura, o beta é igual a 1, e observe aqui, ó, tem essa curva bem famosa, está lá no livro do CLAF, e também está no nosso livro, o livro meu e do professor Brasil, sobre dinâmica das estruturas. Essa curva aqui, quando a estrutura está na ressonância, observe que para um determinado valor de amortecimento, as amplitudes aumentam significativamente. Esse aqui é o fator de amplificação. Tem a ver com o deslocamento e a velocidade máxima também. Certo? Então observe que na ressonância, se as taxas de amortecimento, que nem no nosso caso aqui dessa estrutura, é na faixa de 2%, a gente vai ter um deslocamento bem significativo. Então, normalmente, no projeto de máquinas, a gente foge da ressonância. A gente dimensiona a estrutura ou a fundação para fugir desse 1 aqui, né? Ou ela cai do lado de cá, ou cai do lado de cá. Então, além da verificação da velocidade máxima, que a gente verificou ali na transparência anterior, é exigido também, no caso dessas fundações de máquinas aqui, de um turbogerador, uma rigidez mínima para a fundação. Okay? Quando essa rigidez mínima não é atendida, faz-se mais importante ainda a análise das velocidades. Às vezes é praticamente impossível você atingir uma determinada rigidez, até porque o solo às vezes não comporta, e aí nesse caso a gente volta naquela transparência anterior, onde a gente viu a questão das velocidades, aí essa análise de velocidade é extremamente importante. Mas
Em resumo, o que nós temos que ter? Uma rigidez mínima e as velocidades dentro dos limites. Essa é a análise dinâmica que a gente tem que ter, né? Lá no começo também, nós mostramos as frequências da estrutura. Então, se nós temos a frequência da máquina dividido pelas frequências naturais da estrutura, nós temos que fugir desse 1 aqui. E nós conseguimos nesse projeto, né? Então, nós conseguimos dimensionar uma estrutura que tinha rigidez adequada e que as velocidades ficaram dentro dos limites. Em resumo, a gente, para poder fazer essa análise dinâmica, primeiramente a gente entra com a geometria em elementos finitos, depois a gente entra com os carregamentos, a gente passa para o módulo já de dinâmica, a gente entra com as massas da estrutura. No caso, o programa importa as massas diretamente do modelo estático, sei lá, peso próprio eu posso puxar direto, várias outras forças de massa, né, outras massas a gente consegue puxar direto. Depois que a gente definiu as massas, a gente vem, calcula as frequências em modos naturais de vibração, depois entra com o carregamento dinâmico, aquelas forças dinâmicas que variam ao longo do tempo, e verifica a questão da velocidade e se a estrutura não está entrando em ressonância. Bem, se a velocidade já está dentro de certo limite, de limites aceitáveis, significa que a ressonância não está ocorrendo. Se de repente a velocidade começa a explodir, ficar um valor muito alto, significa que você pode estar com ressonância em alguma das frequências naturais da estrutura. Ok? Então, em resumo, é isso daí. Aqui algumas referências bibliográficas. Tem o livro do professor Brasil e meu, que é a Introdução à Dinâmica das Estruturas para a Engenharia Civil, já está na 2ª edição, lá na Edgar Blusher. Tem o livro do Claff e o Penzi, que é Dynamic of Structures. Isso aqui realmente é uma obra-prima da dinâmica das estruturas. E temos aqui outras referências que poderia ser útil para quem quer interessar em estudar um pouco mais de vibrações. O meu contato é marcelo.araújo@ufabc.edu.br e qualquer dúvida, estamos à disposição.